Então, pessoal, isso é o que nós queremos fazer no futuro. No futuro que eu digo é lá no futuro, lá no final do curso. Nós queremos avaliar o que acontece num gráfico de função. Eu já falei para vocês lá atrás que função é qualquer coisa que a gente vá fazer se representa por função. E a gente quer saber informações dessa função avaliando o seu gráfico. E a gente quer avaliar o gráfico de uma função, estudar o gráfico de uma função, nos baseando em como estão agindo as retas tangentes sobre o gráfico dessa função. Então vejam aqui, eu pus esse desenho para vocês perceberem. Olha só a reta tangente andando em cima do gráfico. Se você conhece as retas tangentes, você conhece o gráfico. Só que trabalhar com reta é muito mais fácil do que trabalhar com um gráfico complexo. Entendem? Então, se nós pudermos trabalhar só com retas, retas é uma equaçãozinha fácil, é tranquilo de lidar. Então, vamos tentar, pelo menos, achar uma maneira de trabalhar com retas sobre o gráfico da função. Então, trabalhar com retas tangentes. Isso que vocês estão vendo aqui são pedaços das retas tangentes ao longo do gráfico dessa função aqui. Em cada ponto você tem a reta tangente, está vendo? Então, eu vou voltar, nós vamos começar do zero, e aí a partir daí vocês vão ter uma ideia de que lá no futuro nós vamos chegar a poder fazer isso aqui no gráfico de uma função e saber exatamente o que está acontecendo aqui. Tá bom, gente? Então vamos lá. Bem, pessoal, vamos iniciar então a nossa aula 15 sobre o tema central desse curso, que são as derivadas, tá? Então, depois dessa aula falaremos de derivadas praticamente todos os dias, é o tema central do curso, tá? E eu diria até do núcleo básico da matemática e uma boa parte da física, vocês usaram bastante a derivada, então estejam atentos, tá? Nós tivemos eu dei para vocês uma gifzinha aqui antes do início da aula para vocês se motivarem a estudar as derivadas. Então, você tem um gráfico e nesse gráfico você quer informações desse gráfico tomando como base as suas retas tangentes. E vocês devem ter pensado, bom, vai ser ótimo a gente poder estudar com retas gráficos complexos. Sim. Mas antes de nós fazermos retas ao longo do gráfico de uma função, nós temos que pelo menos construir uma reta tangente a um gráfico de uma função em um ponto, para a gente começar, tá? Então esse é o nosso começo. Falaremos da derivada de uma função em um ponto. Vamos fixar um ponto do gráfico e determinar a derivada da função naquele ponto, mas qual é a ideia? Então, considere o seguinte problema, gente. Determinar a inclinação da reta tangente ao gráfico de uma função f em um determinado ponto x0. Vamos ver isso, o que está acontecendo. Tá? Então, olhem só. Digamos que eu tenho aqui o gráfico de uma função, tá? Nosso sistema de coordenadas. E aqui eu tenho o gráfico de uma função. Vamos dizer que isso aqui é o gráfico de uma função, tá bom? Aí um gráfico de uma função qualquer. O que nós queremos? O que esse problema propõe? Ele propõe o seguinte: se você tiver um x0 aqui, x0, vocês fizeram a lista de exercícios que eu deixei. E vocês viram ao longo desses últimos dias de aula que para você traçar uma reta, olha só, para você traçar uma reta, você precisa de dois pontos, pega um ponto, pega outro ponto, traça uma reta ligando os dois pontos, ou você precisa de um ponto e a direção, a inclinação para onde essa reta tem que ir, certo? Pois muito bem, acontece que agora nós queremos traçar uma reta tangente ao gráfico dessa função, digamos que a reta esteja aqui, ó, tangente ao gráfico dessa função, nesse ponto
x0 f de x0 aqui. Só que, como é que eu faço para traçar essa reta tangente? Bom, eu preciso do ponto, e o ponto é dado, é esse ponto aqui, e preciso de uma inclinação. E é esse o problema, com um único ponto aqui, eu não sei qual é a inclinação dessa reta tangente. E é aí que entra a derivada da função, gente. A derivada da função vai nos auxiliar a determinar a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. Vejam só, o que é a derivada? Então, o que significa a derivada de uma função no determinado ponto? A derivada de uma função no determinado ponto significa o valor da inclinação da reta tangente ao gráfico daquela função naquele ponto. Tá certo, gente? Então, a derivada da função vai nos auxiliar na determinação da inclinação da reta tangente. Mas agora, como é que ela vai fazer isso, né? Como é que eu vou conseguir a inclinação da reta tangente? Porque eu volto a perguntar para vocês. Olha só, vou botar aqui agora, vou fazer maior. Então, considerem aqui, gente, ó, tá? Aqui está um gráfico de uma função f, tá? Aqui está o gráfico de uma função s. Aqui f, aqui está variando o x e aqui está y igual a f de x, tá certo, gente? Y igual a f de x. Digamos, pessoal, digamos que eu queira, atenção, digamos que eu queira saber qual é a inclinação da reta tangente ao gráfico da função aqui em x0. Olha só, x0 vai estar aqui, né? x0, f de x0, tá bom? Tá aqui, x0, f de 0. Eu quero saber qual é a inclinação da reta tangente a esse gráfico aqui, ó, tá? Aí vocês dizem o seguinte, como é que eu faço? Vocês lembram como é que eu fazia para determinar a inclinação m? A inclinação m é igual a ΔY sobre ΔX, tá certo? Então, você tinha y2 menos y1 sobre x2 menos x1, e isso é a inclinação m1, certo, gente? Mas veja só, para isso eu preciso de dois pontos. Ó. Vou pegar um ponto aqui, esse cara aqui eu vou chamar de x1. Correspondente a ele vai estar o y1. Vou pegar outro ponto aqui, ó, x2. Correspondendo a ele vai estar o nosso y2. E aí, pessoal, mas peraí, a reta é essa reta aqui, que corta esses dois pontos, esse ponto e esse ponto. E tem essa inclinação aqui, ó. Qual é a inclinação dessa reta? ΔX, ΔY. Enxergaram? E aqui tem um ângulo, né, que é o mesmo ângulo aqui embaixo, ó. Tem um ângulo aqui. Então, é a tangente desse ângulo, a inclinação, ΔY sobre ΔX. Aí eu estou dizendo o seguinte, então essa inclinação é a inclinação dessa reta tangente nesse ponto? Estão entendendo a pergunta? Vou repetir a pergunta, olha só. A inclinação é ΔY sobre ΔX, que é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Peguei dois pontos, ó, x1, y1, x2, y2, passei a reta. Essa reta tem a inclinação m1. Mas essa é a inclinação da reta nesse ponto aqui? É claro que não, né, gente? E por que eu não fiz direto aqui? Porque eu só tenho um ponto. Para fazer a inclinação eu preciso de dois pontos. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar outros pontos aqui. Veja só, vou pegar esse ponto aqui, que agora sim vai estar mais próximo. Vou chamar de x3. Correspondendo a ele vai ter um y3. Vou pegar outro ponto aqui, ó. Vou botar aqui. Vai ser o nosso x4. Correspondendo a ele vai ter o nosso x4, y4, tá? E com isso eu vou ter a nossa M2, gente. A M2 vai ser igual a essa base, ó, vou fazer o triângulo, ó, tá aqui o triângulo, tá vendo, ó?
E a reta é essa reta aqui, ó. Tá? Isso agora é a nossa nova reta. Então, a M2 vai ser y4 menos y3 sobre x4 menos x3. Tá certo, gente? É cateto oposto sobre cateto adjacente da inclinação dessa reta aqui. Tá certo? Aí eu pergunto a vocês, é o M2 a inclinação da reta tangente aqui? Não é, né, gente? Essa aqui é chamada reta secante, porque é reta que corta em dois pontos aqui, tá? Reta secante. Não é a reta tangente. Mas eu quero a inclinação da reta aqui, eu não quero a inclinação da reta na proximidade. Vou fazer o seguinte, vamos fazer mais uma vez, vai ficar tumultuado o nosso desenho. Então eu vou fazer a última vez, tá? Vamos fazer aqui, ó, vamos pegar outro ponto mais próximo. Pegar um ponto bem próximo aqui, ó. Esse ponto vai ter o nosso x5. E aqui do outro lado, ó, vou pegar próximo aqui, vai ter o nosso x6. E aqui, gente, ó, vai ter o correspondente y6 e aqui y5. Tá vendo que ele tumultuou, né? Mas de qualquer forma dá para ver que aqui vai ter uma outra reta, tá vendo? E a nossa M3 vai ser y6 menos y5 sobre x6 menos x5. Agora eu estou considerando esse triângulozinho aqui, ó, tá ficando pequeno. ΔY sobre ΔX, que tem essa inclinação. Peraí, mas são dois pontos, gente, não é a reta tangente. A reta tangente toca num único ponto. Então eu pergunto a vocês, pessoal, o que eu preciso fazer para que essa inclinação que eu estou pegando aqui, nesses dois pontos, aqui nesses dois pontos, aqui nesses dois pontos, não seja uma inclinação tomando dois pontos, mas sim seja uma inclinação de um único ponto, esse ponto aqui. O que vocês acham que eu devo fazer para que isso aconteça? Ou seja, como é que eu faço para que esses dois pontos que eu estou pegando, dando essa inclinação, acabe virando uma única inclinação aqui? Que ferramenta eu posso usar para fazer com que esses dois pontos, x1, x2, x3, x4, x5, x6, deixe de ser dois pontos e passe a ser um único ponto x0, gente? Imagino que vocês captaram a ideia, então eu vou botar aqui, ó. O que você tem que fazer é que a inclinação m de x0 vai ser, na verdade, quando esse ponto tende para esse, né? Quando tudo tende para esse ponto. Então, você vai ter, na verdade, uma f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Pessoal, a f de x é o f de x genérico, que está andando aqui. A f de x0 é esse cara, e eu estou me aproximando infinitamente dele e fazendo esse cara aqui tender a zero. Então, isso aqui com x tendendo a x0. Então, isso nos dá a seguinte definição. Ó. A inclinação m é o limite, quando x tende para x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Pessoal, isso aqui é a inclinação dessa reta. Quando toca nesse ponto aqui, ó, quando x, todos os valores de x tendem para o x0 que eu quero aqui, ó, para esse cara. Vai ser a inclinação da reta tangente aqui tocando nesse ponto. Tá certo, gente? Então, novamente eu vou usar o limite para fazer com que o nosso problema que estava impossível de se resolver com dois pontos acabe sendo possível. Tá certo? Agora é necessário que esse limite aqui exista para dar essa inclinação. Tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos à definição formal de derivada, porque acho que vocês pegaram a ideia. Então, pessoal, definição de derivada. Seja f uma função definida no intervalo aberto AB, dizemos que f é derivável em um certo ponto x0 do intervalo AB, quando o seguinte limite existir, aquele limite que eu mostrei para vocês. Ó. F' de x0 vai ser limite quando x tende para x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. ΔY, lembra que f de x é y, ΔY sobre ΔX. No limite, isso dá a derivada. E derivada, pessoal, vai ter a seguinte notação, olha só, as notações. Tem mais, tá? Eu vou usar duas às vezes, tá? Então, a que a gente mais vai usar é f', tá vendo? Tem uma linha aqui em cima que indica a derivação. E às vezes eu vou usar a df dx,
que é também a notação de derivação. Representa a mesma coisa. Que coisa? Esse limite. Se esse limite existir, vai fornecer a inclinação da reta tangente num determinado ponto. Entenderam, gente? Então, de novo, se eu quero calcular a inclinação de uma reta tangente ao gráfico de uma função num determinado ponto, basta eu calcular esse limite que está aqui. Tá bom? Então, vou fazer alguns exemplos para vocês perceberem como funciona. Então, pessoal, vamos lá para o nosso exemplo. Veja só. Determinar a derivada da função f de x igual a x² menos 2x quando x for igual a 2. Note, pessoal, que quando x for igual a 2, isso me dá um ponto, que é o ponto 2f de 2, que está no gráfico dessa função. Eu quero escrever a equação da reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. Agora, como é que eu vou escrever a equação de uma reta tangente se eu não tenho nem inclinação e nem outro ponto? Entenderam? Porque lembra, para a gente escrever a equação de uma reta, eu preciso de dois pontos, ou de ponto e inclinação. E eu não tenho nem a inclinação e nem outro ponto, porque eu só tenho um ponto, que é o ponto x igual a 2, e o f de 2 aqui, que vai me dar o y do ponto, tá certo? Então, como é que eu vou fazer a equação de uma reta? Estou enrolado, né? Bom, aí é onde entra a nossa derivada. Então, vamos primeiro calcular a derivada dessa função. Então, solução. Derivada. Vocês lembram? A derivada é f' de 2, derivada da função em x igual a 2. Isso vai ser igual ao limite, quando x tende para 2, correto? De f de x menos f de 2, delta y, né? Sobre delta x, que é x menos 2, tá, gente? Isso aqui é igual a o limite, quando x tende para 2. Quem é f de x, gente? x² menos 2x menos, parênteses, quem é f de 2? 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 sobre x menos 2. Isso aqui é igual, vem para cá, isso aqui é igual, limite, quando x tende para 2, x² menos 2x menos, aqui, pessoal, olha só, 4 menos 4, que é 0, né? Menos 0. 2 ao quadrado, 4, menos 4, 0. Sobre x menos 2. Isso aqui é igual ao limite. Nota, pessoal, 2 ao quadrado, 4, menos 2, 2, 4, 0, 2 menos 2, 0. Isso aqui dá uma indeterminação, tá? Não abandone o exercício porque deu indeterminação. Você tem que calcular a derivada, se vira. Você já aprendeu a calcular limite, fez prova. Quer dizer, se vira, calcula o limite. Levanta a indeterminação. Como eu levanto isso aqui? Põe x em evidência, aplica a distributiva, x menos 2 sobre x menos 2. Isso aqui vai ser igual. Aqui, cortamos esse cara, porque no limite não é 2, tá? Isso aqui vai ser limite, quando x tende para 2, de x, isso é igual a 2. Tá certo, gente? Quando x tende para 2, vai dar 2. Tá bom? Entenderam? Quer dizer, o que é esse 2, gente? A inclinação da reta tangente é m igual a 2, ou f' de 2 igual a 2. Pessoal, equação da reta. Pessoal, vamos botar aqui, eu não coloquei, ó, ponto. Quem é o ponto? Ponto P tem coordenadas 2 para x e y. 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2, 0, 0. 2 e 0, tá bom? Então, a equação da reta. Y menos 0
igual a inclinação 2 vezes x menos 2, que é o x0. Então, isso implica que y é igual a 2x menos 4. Tá certo, gente? Isso aqui é a equação da reta tangente ao gráfico da função x² menos 2x quando x for 2. Tá legal, gente? De novo, a gente fez todas essas contas, parece um negócio assim meio absurdo, que a gente não sabe o que está fazendo, mas a gente sabe o que está fazendo. E o que a gente está fazendo? Agora a gente vai lá para o GeoGebra para enxergar exatamente o que nós estávamos fazendo aqui com essas contas. Pessoal, nunca façam contas por fazer. Não decorem esses procedimentos. Isso não vai servir de nada para vocês. Eu já falei para vocês, quando vocês tiverem um problema prático, quando vocês forem para a parte profissionalizante, vocês terão problemas práticos, terão que defender projetos, vão ter um monte de coisas para fazer, e esses problemas serão, quando vocês modelarem, funções. E aí você vai ter que estudar justamente aqueles pontos mais interessantes dessa função que você construiu. Então, pessoal, não se enganem, não fiquem, vou fazer, decorei como fazer. Não resolve nada. Isso aqui, tudo isso que está aqui, ó, parece uma coisa meio absurda à primeira vista, mas tem todo um significado. Então você precisa ter entendido o significado de tudo isso, tá, gente? Não se enganem, tá? Então, quando forem fazer qualquer conta, saibam o que estão fazendo e por que estão fazendo. Tá? A primeira prova de vocês, eu vou de vez em quando comentar um pouquinho, porque eu ainda estou corrigindo, mas é o que eu já vou vendo. A primeira prova de vocês tem muita gente decorando procedimentos, pensando em passar a todo custo na disciplina. Pessoal, essa disciplina, ela não está aqui para vocês simplesmente serem aprovados, ela está aqui para dar uma base para tudo que vocês vão fazer no futuro. Vocês escolheram uma área de exatas. Então, vocês vão trabalhar essencialmente com funções no futuro e precisam saber manipular essas funções. Essas duas operações básicas que vocês vão aprender, que é a derivação e integração, são as operações os operadores que vão permitir a vocês trabalhar com essas funções. É como o cara querer passar pela a quinta série e, eu não vou aprender a somar direito, eu não preciso somar, não vou usar lá na frente. E, cara, você morre usando a soma. Então, se você seguir por uma linha mais robusta no seu curso superior, se tornar eventualmente, inclusive, um pesquisador, um professor ou alguém assim, mesmo que você não faça isso, mesmo que você vá só para iniciativa privada, você vai usar os conceitos que você aprende aqui. E essa é a chance que vocês têm de aprender, não vai ter outra, tá, gente? Então, vou repetir. Não fiquem fazendo essas contas ao Deus dará sem saber o que está fazendo. Não decorem isso. Isso não serve para nada decorado. Você precisa entender o que está fazendo. E agora a gente vai lá para o GeoGebra visualizar o que nós fizemos aqui. Que todos deveriam já ter em mente. Não, o que eu fiz? Eu sei o que eu fiz. Eu vou lá só para garantir que o que eu estou imaginando está correto. Tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui no GeoGebra, vejam só. Vamos primeiro colocar a nossa função, que é x², menos 2x. Ok? Então, aqui eu tenho a nossa parábola, que é x² menos 2x. Eu quero saber qual é a equação da reta tangente ao gráfico dessa função em x igual a 2. Notem que x igual a 2 está aqui em cima do eixo, conforme a gente havia encontrado lá, né? Que o ponto é o ponto 0,2, está aqui. E a equação que nós encontramos, deem uma olhada lá, é a equação 2x menos 4. Pessoal, olhem aqui, ó. A reta que nós encontramos está aqui, ó, cortando no ponto x igual a 2 aqui. E tem inclinação, pessoal, se você quer saber a inclinação dessa reta, é só você pegar esse triângulo aqui, ó. Olha só, 1, 2, 3, 4, 1, 2, e divide esse cateto oposto, que é 4, por esse aqui, que é 2, 4 por 2 dá 2, que é a inclinação da reta que nós encontramos, ou seja, a derivada da função nesse ponto, tá? Então, isso aqui é o que vocês aprenderam a fazer até aqui na nossa aula de hoje. Tomando um ponto, você achar a reta tangente, a inclinação da reta tangente naquele ponto e fazer a equação da reta. Veja, gente,
você tem um único ponto. Você deduziu uma inclinação e conseguiu escrever a equação da reta. Nós ainda não conseguimos fazer aquilo que eu apresentei na introdução da aula, aquele desenho, né? Mas olha só, você já consegue fazer em cada ponto colocar a sua retinha tangente, tá certo? Então, pessoal, por enquanto eu vou parar aqui nos nossos exemplos, atenção, porque nos nossos exemplos vou dar continuidade à matéria. A partir de agora a gente vai fazer nos exemplos a continuação da matéria, tá? Então veja o exemplo 1, o exemplo 2, para continuar entendendo o que é a derivada, tá bom? Tá ok? Vejo vocês os exemplos.